E aí pessoal, tudo bem? Como é que estão as coisas? Gente, aqui é o som de Dua Lipa, Don't Start Now. Não faça como a Dua Lipa, tá? Nesse caso aqui, Start Now, né? Start Now. Tira esse don't, tá? Comece a estudar, comece a fazer, tá? Comece agora, tá? Se você ainda não começou. Pessoal, a ideia aqui do canal, tá? É você fazer com que eu fazer vídeos com exercícios, com a parte prática, tá? Eu vejo muita gente, mas muita gente mesmo que diz que assiste vídeo, que vê livro, que assiste aula, mas não consegue na hora da prática sair do campo. Entende a matéria, mas não consegue sair do campo. Pronto. E é exatamente o grande problema em matemática é esse. É você entender a matéria, né? Às vezes o conteúdo nem é grande, né? Uma leitura rápida você já entende, já, mas na hora de praticar não vai. Né? Por quê? Porque faz parte do aprendizado na matemática você praticar. Tá? Não é só achar que viu a teoria que vai fazer tudo. Não, não se engane. Tá? Então aqui eu quero focar na prática, até porque já tem muito material por aí de teoria. Né? Então vamos para a prática, certo? Agora é importante que você faça, não só veja o vídeo. O vídeo sou eu fazendo. O vídeo sou eu chamando sua atenção. Mas você precisa fazer. Tá? Então você vê aí como é que faz depois, qual é a sugestão que eu dou. Depois que você terminar de ver o vídeo, os mesmos itens aí que você está vendo na tela agora, tenta fazer. Sem ver como é que faz. Tenta fazer, só você. Tá? Escreve no papel em branco e vai fazer. Se não conseguir, vai lá dar uma olhadinha. Aí pronto, no item A, deu uma olhadinha. No item B você vai tentar fazer sozinho de novo. Não conseguiu, vai dar uma olhadinha de novo. Vai no item C e assim sucessivamente. Você tem até o item I, né? Tem bastante exercício para você treinar bastante, tá bom? Aí são as famosas racionalizações, tá, gente? É o conteúdo que mais causa dificuldade na radiciação, tá? Então essa seria a parte mais difícil, que não é tão difícil assim. Se você quer tentar fazer, dá um pause aí no vídeo, tenta fazer, depois você continua, tá? Assistindo. Vamos lá. Então, trazendo um pouquinho, gente, de explicação aqui do que se trata isso, do que se trata racionalização. Pessoal, racionalização nada mais é do que a gente tentar não é nem tentar, na verdade, fazer, né? Eliminar, né? Fazer a eliminação dessa raiz do denominador. Perceba que nessa primeira fração aqui, ó, 1 sobre raiz de 2, você tem uma raiz aqui no denominador. Pronto. Você tem uma raiz no denominador. Tá? Então, a ideia de racionalizar é eliminar isso. Eu preciso retirar essa raiz daqui. Por quê? Por causa de uma facilitação nos cálculos. Né? Perceba que essa primeira fração que eu estou passando aqui o mouse, ela é a mesma coisa que essa, que é o resultado final. Tá? Só que nessa primeira nós temos um radical no denominador e nessa aqui não. O radical está no numerador. Tá? Então, a ideia aqui é eu eliminar essa raiz de baixo. Perceba que aqui só tem um 2, número 2. Não é mais uma raiz. Tá? Como é que eu faço isso? Da seguinte forma, gente. A gente vai utilizar uma propriedade já vista. Sempre são propriedades, tá? Por isso que a gente tem que aprender as propriedades para poder a gente fazer os cálculos. Tá? Sempre tem um porquê. E uma propriedade é que vai nos... É como se fosse a nossa lei. É o que vai nos levar para o caminho correto, tá? Então, olha aqui. Eu tenho uma raiz de 2. Raiz quadrada de 2. É porque eu tenho um índice 2 e tenho um expoente 1. Só que a gente viu uma propriedade, mas nas aulas anteriores, em que para eu poder fazer com que esse número saia daqui de dentro, o expoente dele, que no caso aqui é 1, tem que ser um expoente divisível pelo índice 2. Portanto, eu preciso de uma raiz quadrada de 2 ao quadrado. Porque o 2 aqui no expoente, ó, esse 2 que eu estou circulando, gente, ele é divisível pelo índice 2. Então, se eu preciso de um 2 aqui no expoente e eu tenho 1 no expoente, ó, logo, eu preciso fazer com que apareça mais um aqui. E para ter um mais um aqui no expoente virar 2, eu preciso de um outro 2. Por quê? Porque 2 vezes 2 é igual a 2 ao quadrado. Tá? Então, repetindo, eu preciso de um outro 2, para que quando eu multiplicar 2 com 2 dá 2 ao quadrado. Tá? Só que esse 2 aqui, gente, que está circulado, ele não está sozinho, ele tem uma raiz. Então eu preciso repetir a raiz. Tá? E quando eu multiplicar raiz com raiz, raiz de mesmo índice com raiz de mesmo índice, eu multiplico o que tem dentro. E o que é que tem dentro? 2 e 2. 2 vezes 2 dá 2 ao quadrado. Só que eu não posso multiplicar um número embaixo, uma fração embaixo,
e não fazer a mesma coisa em cima. Porque se eu fizer só embaixo, eu estou alterando esse número de origem. Mas se eu fizer embaixo e em cima a mesma coisa, eu não estou alterando essa fração. Essa fração aqui, ó, ela, vou pegar o marca-texto, essa fração aqui todinha, ó, ela vai ser multiplicada por raiz de 2 sobre raiz de 2. E raiz de 2 sobre raiz de 2 é uma coisa dividida pela mesma coisa. Logo é 1. Então, se eu multiplico uma coisa por 1, eu não altero o amarelinho aqui, tá? Então, sempre que eu for racionalizar, pessoal, eu tenho que fazer em cima e embaixo, ou seja, denominador e numerador a mesma coisa. Porque aí eu não estou alterando o valor original, tá bom? Então, ao multiplicar aqui raiz de 2 com raiz de 2, eu vou ter raiz de 2 ao quadrado. E raiz de 2 ao quadrado, a gente já viu que no expoente aqui divide pelo índice, virando quanto, gente? Virando 1, ó. 1 bem aqui, ó. Por que 1? Porque é 2 por 2. 2 dividido por 2 dá 1. E a raiz? Tchau. Né? A gente já conversou sobre isso, tá? E em cima, eu tinha raiz quadrada de 2 vezes 1. Só repete raiz quadrada de 2. Tá bom? Portanto, essa fração aqui está racionalizada. Está sem raiz no denominador. Sem raiz no denominador, tá bom? Aqui embaixo. Outro exemplo que nós temos, ó. Um exemplo um pouco diferente para você ver como a ideia é sempre a mesma. Pessoal, a ideia aqui é o seguinte. Eu tenho um expoente 1, bem aqui, certo? Eu tenho um expoente 1 e eu preciso que aqui nesse 1 apareça um número divisível por, agora é por 3, não é mais por 2, porque é sempre pelo índice. Lá na outra questão era 2, aqui embaixo é 3. Então eu preciso que aqui no expoente desse 3 fique quanto? 3. Se eu preciso de 3 no expoente e eu tenho 1, eu tenho que ter quanto para somar? Aqui, 2. Porque 2 mais 1 dá 3. Só que a raiz tem que ser o que, gente? Igual a raiz original, raiz cúbica, raiz cúbica. E embaixo, e em cima pela mesma coisa. Sempre que for racionalizar, sempre que for racionalizar, em cima e embaixo a mesma coisa. Sempre que for racionalizar em cima e embaixo a mesma coisa, tá bom? Então, aqui embaixo vai ficar raiz cúbica de 3 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado dá quanto? Raiz cúbica ao expoente, 3 ao cubo. 2 mais 1 é 3. E em cima, 4 vezes raiz cúbica de 3 ao quadrado. Só repete, só junta, né? Pessoal, embaixo, o que é que eu tenho embaixo, gente? Simplifica. 3 com 3 dá 1. 3 com 3 dá 1. Então o expoente é 1. E a raiz, ó, tchau. E em cima continua 4 raiz cúbica de 3 ao quadrado. Você pode deixar assim, 4 raiz cúbica de 3 ao quadrado sobre 3, ou você pode deixar 4 raiz cúbica de 9, porque 3 ao quadrado é 9, dividido por 3, tá? Vamos para os exercícios. A gente vai repetir tanto que acredito que você não vai mais ter dúvida, tá certo? Vamos lá. Ah, foi mal. A gente ainda tem um segundo caso, né? Tem um segundo caso de racionalização, tá? Então, qual é o segundo caso de racionalização, gente? Perceba que nesse primeiro caso aqui nós temos uma raiz simples, uma raiz, só a raiz, só um termo. Embaixo aqui, ó, uma raiz simples, só uma raiz, só um termo, tá? Perceba que nesse outro tipo de racionalização nós temos o quê? Nós temos 2 termos. E aí, professor, como é que a gente faz? Do mesmo jeito que na outra? A ideia é a gente eliminar a raiz. Racionalizar é eliminar a raiz. Só que eu não posso simplesmente multiplicar com aquela ideia que eu tinha no exemplo anterior, nos exemplos anteriores, né? Eu vou precisar, gente, aqui do que a gente viu na questão 8, né? A gente viu na questão 8, pessoal, o produto notável. Qual é o produto notável? O produto da soma de 2 termos pela subtração dos mesmos 2 termos era o que mesmo? O primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Perfeito. O produto da soma de 2 termos pela subtração dos mesmos 2 termos é o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Tá bom?
E por que eu tenho que fazer isso, professor? Perceba, gente. Quando o primeiro vai ao quadrado, quando a raiz de 3 vai ao quadrado, o que é que acontece pela propriedade que a gente já viu? Ela vai sair, a raiz vai sumir, né? E é por isso que a gente tem que fazer o produto notável, né, que a gente viu na questão 8, né? Relembramos lá e estamos falando agora novamente, tá? Então perceba que a soma de dois números, o primeiro número é aqui está trocado, raiz de 3 menos raiz de menos 1 vezes raiz de 3 mais 1, né? Perceba que a raiz de 3 é o A, né? Esse A aqui, tá? E o B, percebam, gente, que é o 1. Por que é o 1, professor? Perceba que você tem no parêntese 1 mais raiz de 3 mais 1, e no outro você tem os mesmos dois números subtraídos. Então o A é o primeiro e o B é o segundo, pela nossa convenção do produto notável. Logo, eu vou ter o quadrado de raiz de 3 menos o quadrado do segundo quadrado de 1. Tá? E aí, aquilo que a gente falou, se eu tenho uma raiz quadrada, uma raiz, né, elevado a uma potência, o que é que a gente falou, gente? A propriedade, ó, sempre as propriedades, tá, gente? Elas sempre estão sendo usadas, ó. Esse 2 vai entrar, né? Esse 2 vai entrar e vai ficar aqui dentro, 3 ao quadrado, né? Então você vai ter isso aqui, ó, 3 ao quadrado, certo? Só que, pessoal, a gente já conversou que expoente 2 dividido por índice 2 vai dar 1. Então, 3 elevado a 1. Logo, ó, vou ter aqui, ó, 3 elevado a 1. Olha ele aqui. Certo? Então, eliminei a raiz. Tá? Em cima, 2 vezes raiz de 3 mais 1. Só fiz juntar. Ó, 2 vezes raiz de 3 mais 1. 3 menos 1 embaixo ficou quanto? 2. Simplificou 2 com 2, dá raiz de 3 mais 1. É isso aqui que sobra. Porque você dividiu 2 com 2. É o famoso corta-corta, tá? É o famoso corta-corta, ok? Da raiz de 3 mais 1. Tá racionalizado? Tá, mas pessoal tem raiz, né? Mas não tem no denominador, tá? A ideia é tirar do denominador. Agora vamos para os exercícios, tá certo? Então vamos lá, gente. Praticar as duas ideias que a gente viu, certo? A ideia aqui, pessoal, nesse primeiro caso, é um denominador simples. É um denominador com um termo só. Então a ideia aqui é eu fazer aquele primeiro caso. Preciso achar uma raiz de 3 elevado a quanto? 2. Por quê? Porque o índice da raiz é 2 e o expoente do 3 é 1. Logo, eu preciso de raiz de 3 ao quadrado. Se eu preciso de 3 ao quadrado, eu preciso de mais um 3. Porque quando multiplicar, soma os expoentes. Então, eu vou multiplicar por raiz de 3, né? E raiz de 3 embaixo, mas lembra, tem que fazer a mesma coisa em cima. Quando for racionalizar, embaixo e em cima a mesma coisa. 6 vezes raiz de 3, 6 raiz de 3. Raiz de 3 vezes raiz de 3 dá raiz de 3 ao quadrado. E nós já vimos milhares de vezes que esse 2 vai dividir com o 2 que está aqui no índice. Vai ficar 1 no expoente do 3. Como ficou 1 no expoente do 3, 3 elevado a 1 é 3. 6 dividido por 3 dá 2. E aí ficamos com 2 raiz de 3. Racionalizado sem raiz no denominador, tá certo? Mesmo caso, gente. Mesmo caso do que a gente fez no item A. Preciso de um 2 ao quadrado. Preciso de um 2 ao quadrado. Né? Mas tem um 2 elevado a 1. Logo, preciso de um outro 2. Preciso multiplicar por raiz de 2. Foi o que eu fiz aqui. Ó. Multipliquei por raiz de 2 embaixo, mas eu sou obrigado a fazer em cima a mesma coisa. Racionalização embaixo e em cima. Embaixo e em cima. 1 vezes raiz de 2 dá raiz de 2. Raiz de 2 vezes raiz de 2 dá raiz de 2 ao quadrado. Propriedade, o 2 divide pelo 2 do índice, sobra 2 elevado a 1, que é 2. Tá bom? Raiz de 2 sobre 2, racionalizado sem raiz no denominador. Letra C, pessoal. Muito parecido, tá? O cálculo vai ser o mesmo. Né? Eu coloquei esse exemplo aqui, gente, por causa desse 3. Ó. Professor, esse 3, o que é que ele vai fazer? Ele vai atrapalhar? Não. Eu só botei para mostrar para você que isso aqui não vai influir em nada. A gente tem uma raiz de 5 aqui. A gente precisa eliminar essa raiz de 5. Logo, eu preciso multiplicar por quanto? Por outra raiz de 5. Por quê? Porque eu tenho 5 elevado a 1 e eu preciso de 5 elevado a 2. Então, vou multiplicar em cima e embaixo, ó. Raiz de 5 e sou obrigado a multiplicar em cima também, para não alterar, lembra? Tá? 2 raiz de 5, 2 raiz de 5. 3 vezes raiz de 5 vezes raiz de 5. 3 vezes raiz de 5 elevado a 2. Olha o 2 aqui. Esse 2 vai dividir com o 2, a raiz vai embora. Vai ficar 3 vezes 5. 15.
2 raiz de 5 dividido por 15. Não tem racionalização. Desculpa, não tem radical no denominador. Está racionalizado. Letra D. Letra D semelhante, análogo ao item C. Tenho esse 2 aqui fora que não vai atrapalhar em nada. Esse 2 aqui não atrapalha em nada, tá? Ok? Tenho raiz de 3 no denominador. Preciso de mais um 3 para ficar 3 elevado a 2. Vou multiplicar por raiz de 3 embaixo e em cima. Toda vez que racionalizar, multiplica embaixo e em cima pela mesma coisa, tá bom? 3 raiz de 3, 3 raiz de 3. 2 raiz de 3 vezes raiz de 3 vai dar 2 vezes raiz de 3 ao quadrado, ó, o 2 aqui, ó. Porque somou um 3 com outro 3, o expoente. Vai simplificar com a raiz, vai ficar quanto, gente? 2 vezes 3, que dá 6. Tá? E em cima 3. Opa, em cima tá 3 raiz de 3, tá, gente? Aqui é 3. Aqui é 3. Certo? 3 raiz de 3. 3 simplificando com 6 vai dar 2. Tá? Eu corrijo um aí, tá? Ó. 2. Porque 3 dividido por 6 dá 2. Embaixo e em cima dá 1. Só que 1 eu não preciso colocar. Ó. Esse 1 bem aqui eu não preciso colocar, tá bom? Então você pode até apagar ele. Ok? Certo? Raiz de 3 sobre 2. Tá racionalizado? Tá. Ok? Não tem raiz no denominador. 5 sobre raiz cúbica de 5, gente. Pessoal, mesma coisa do exemplo que a gente viu e muito parecido com os exemplos com os itens A, B, C e D, né? Só que aqui eu tenho raiz cúbica, mas a ideia é a mesma. Eu preciso de um expoente aqui no 5 que seja divisível por 3. O mais próximo é 5 elevado a 3. Se eu já tenho 5 elevado a 1, eu preciso de quantos 5? 2. Então eu vou multiplicar por 5 ao quadrado. Mas não é só 5 ao quadrado. Eu tenho que repetir o índice, a raiz e o índice dela. Ó. Então, se eu tinha raiz de 3, raiz cúbica, raiz de índice 3 na origem, eu também tenho que ter raiz de índice 3 aqui e obrigatoriamente aqui. Tá? Então eu tenho raiz cúbica, raiz cúbica, raiz cúbica. Embaixo vai ficar a raiz cúbica de 5 elevado a 3. Em cima vai ficar 5 vezes a raiz cúbica de 5 elevado a 2, só junto. Tá? Propriedade, o 3 aqui divide pelo índice aqui, virando 1. Tá? 5 elevado a 1, a raiz some. E em cima eu só peguei o 5 ao quadrado e transformei em 25. Fiz nada mais que isso. 5 dividido por 5 dá 1. E aí nós temos raiz cúbica de 25. Ok? O professor podia ter deixado raiz cúbica de 5 ao quadrado? Podia. Tá? Ok? Mas é mais provável que você veja essa. Tá? Ok? Letra F. Letra F, pessoal, a mesma ideia da letra E, né? Eu preciso completar, agora eu trouxe um índice maior para você ver que a ideia é sempre a mesma, tá? Eu preciso fazer com que esse 2 elevado a 5, o expoente 5 dele vire um número divisível por 8. Logo, se eu tenho 5, eu preciso de quanto? 3. Porque 3 mais 5 vai dar 8, certo? Então eu preciso multiplicar por uma raiz que tenha 2 elevado a 3. Mas é qualquer raiz, gente. É a raiz de índice 8. Precisa ter o mesmo índice. Então está aqui, raiz de índice 8 de 2 elevado a 3. Embaixo, e se multiplica embaixo, tem que multiplicar em cima. Quando eu juntar essas duas raízes, eu vou ter raiz oitava de 2 elevado a 5 vezes 2 elevado a 3. 5 mais 3 dá 8, está aqui. E em cima, 4 vezes raiz oitava de 2 elevado a 3. Embaixo, pessoal, o que é que esse 8 vai fazer com o 8 do índice? Vai dividir. Então vai ficar 1 no expoente do 2 e a raiz vai embora. 2 elevado a 1 é 2. E em cima, 4 vezes eu transformei o 2 elevado a 3 em 8. Nada mais que isso. 4 dividido por 2 dá 2. Raiz oitava de 8. Ok? Certo? Letra G. Pronto, a letra G, né? Ela já começa aquele segundo caso, né, aquele segundo tipo, né, em que eu tenho mais de um termo no denominador. Aí eu não posso seguir esse procedimento que a gente já viu. A gente vai seguir o procedimento que a gente viu lá no exemplo, né, mais atrás, que é o exemplo do produto notável. Né? Então, eu tenho aqui raiz de 2 mais 2, eu preciso multiplicar, é como se fosse o nosso A mais B, preciso multiplicar pelo A menos B para formar o produto notável e naturalmente a raiz ir embora. Tá aqui, ó.
Eu ainda botei para vocês aqui. O A é o raiz de 2 e o B seria o 2, vamos dizer. Tá? Então eu vou multiplicar pelo A menos B, que é raiz de 2 menos 2. Se eu faço embaixo, eu faço em cima, né? Então eu fiz embaixo por isso, em cima eu tenho que fazer pela mesma coisa. Eu não posso quebrar a regra. Tá bom? Ok? Então eu tenho raiz de 2 menos 2 em cima. Embaixo eu vou ter o primeiro elevado a 2 e menos o segundo elevado a 2. Ó, aqui, ó. Lembre-se, o produto notável é o produto da soma de dois termos pela subtração dos mesmos dois termos. Vai dar o quê? O primeiro termo ao quadrado menos o segundo termo ao quadrado. Não esqueçam isso, tá? Aqui o primeiro termo ao quadrado e o segundo termo ao quadrado. Lembrando a propriedade que esse 2 entra para o radicando. E aí você vai ter o que? Raiz quadrada de 2 ao quadrado. E o 2 divide com o 2 virando 2 elevado a 1 ou 2. Aqui ele, ó. Certo? Menos 4. Tá? Raiz de 2 menos 2 sobre menos 2. Porque 2 menos 4 é menos 2. Tá? E aí ninguém deixa a resposta assim, tá? Geralmente você não vai enxergar uma resposta dessa forma. A gente pega esse sinal, tá? E faz a regra de sinal. Como assim a regra de sinal, professor? A gente troca o sinal do numerador que está composto. Então aqui vira mais e aqui vira menos. Tá bom? Vira mais e ali vira menos. Ok? Aqui virou mais 2, menos raiz de 2. Certo? Cuidado com isso, tá? Letra H. Mesmo caso, temos raiz de 5 menos 1, temos um denominador composto, com dois termos, tá? Com duas parcelas. Precisamos multiplicar por quem, gente? Pelo A mais B. A gente tem o A menos B, precisa multiplicar pelo A mais B. Né? Que em vários cantos por aí você vai ver chamar de conjugado, tá? Esse cara aqui, ó, esse parêntese aqui é o conjugado desse. Né? Chama-se conjugado, tá? Que nada mais é do que você olhar o produto notável. Você tem o A, que é o raiz de 5, e o B, que é o 1. E você precisa do A mais B, porque você já tem o A menos B, tá certo? Então você precisa do A mais B para transformar os dois, o primeiro e o segundo, em termos ao quadrado, tá? Só que eu faço embaixo, eu tenho que fazer em cima, a gente já falou isso, né? 3 vezes o parêntese de cima, tá ali colocado. Produto notável, A menos B vezes A mais B dá A ao quadrado, raiz de 5 ao quadrado, tá aqui ela, menos o segundo ao quadrado, menos o B ao quadrado, menos o 1 ao quadrado, tá aqui, tá? É o produto notável que a gente já viu, na questão 8 e em alguns itens agora da questão 9. Quadrado desse primeiro aqui vai ficar raiz quadrada de 5 ao quadrado, né, ó, gente? 5 ao quadrado. E isso vai ficar 5, certo? 5 elevado a 1 ou 5, tá? Tá aqui ele aqui embaixo, ó. Menos 1, né? 1 ao quadrado é 1. 5 menos 1 dá 4. E em cima você não precisa fazer nada, não tem como simplificar 3 com 4, tá? Sem raiz no denominador está racionalizado. E a letra I, certo? É igual, é muito parecido. Em cima tem uma raiz de 169, né? Que a gente sabe que é 13, né? Ó, também aqui ela, 13, tá? Lembrando que eu tenho embaixo um A menos B precisa de um A mais B, ou chamado multiplicar pelo conjugado, que é trocar o sinal do segundo termo, tá? Isso vai me dar o produto notável A2 menos B2, ou seja, o primeiro ao quadrado menos o segundo ao quadrado. Raiz quadrada de 14 ao quadrado, a gente já viu várias vezes, né? Isso aqui vai dar raiz quadrada de 14 elevado a 2, e isso vai dar 14, né? Tá? 14 menos 1 dá 13, está aqui o 13 aqui embaixo. E em cima, 13, raiz quadrada de 14 mais 1. Eu simplifico o 13 com 13 e fica raiz quadrada de 14 mais 1. Tá? Questãozinha mais longa, tá bom, gente? Mas eu acho que deu para fixar bem a ideia do produto da racionalização e a ideia do produto notável, que a soma de dois termos vezes a subtração de dois termos é igual ao quadrado do primeiro termo menos o quadrado do segundo termo. Tá? Um abraço, a gente se vê por aí, tá?